Olá, gente. Estou aqui de volta para falar um pouquinho mais sobre uma vida poderosa de oração. E agora, nessa fase, vamos falar sobre a intercessão. Gente, a intercessão é a capacidade de você entrar numa brecha, entrar num ponto onde você será útil para abençoar a vida do próximo. A intercessão é um aspecto muito negligenciado hoje da oração. A intercessão, ela traz consigo o próprio mover do Espírito Santo de Deus na vida do crente, que ele é capaz de enxergar a necessidade alheia. Dentro da dinâmica da oração, essa fase, que é a fase da intercessão, é também muito esquecida e negligenciada. E é verdade também que, exemplo da fase anterior, petição, a intercessão também é marcada por equívocos, erros também no seu processo e no seu desenvolvimento. Um texto clássico, muito clássico, a respeito da intercessão, nós encontramos lá em Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, quando o Senhor, naquele momento histórico, procura alguém. Deus procura intercessores. Olha só, gente, o que está escrito? Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas não encontrei nenhum. Deus não encontrava ninguém. Ninguém que pudesse se lembrar do outro. Na verdade, o contexto aqui apresenta uma necessidade de intermediação entre Deus e o próprio julgamento. O julgamento que viria do próprio Deus. Gente, a intercessão, ela cumpre um papel muito importante para o desenvolvimento missionário, para o desenvolvimento da igreja, para o desenvolvimento dos crentes, para atrair de volta e trazer de volta aqueles que estão afastados. A intercessão é como se alguém pudesse ser colocado entre Deus e o próprio juízo de Deus e as consequências desastrosas do pecado na vida de alguém, na vida de uma igreja, enfim, diante da grandiosa missão que os crentes têm de serem vivas testemunhas na terra. E o autor, nesse vídeo número 11, Gregory Fritzl, faz uma série de sugestões de oração ou de intercessões voltadas para inúmeros temas. Igreja, família, dentro da igreja, a própria expansão missionária, como citei há pouco. E eu quero destacar aqui alguns motivos de intercessão, de uma forma geral, que o autor coloca, que pode ser muito útil para mim e para você nesse desenvolvimento de uma vida poderosa de oração. Exemplo, necessidades físicas, espirituais, dos familiares e dos amigos. O autor coloca aqui o seguinte, gente, nós não podemos ser um intercessor de uma maneira geral, como por exemplo, Senhor, abençoe a minha igreja, né? Senhor, abençoe os enfermos. Eu preciso especificar, eu preciso esmiuçar, eu preciso repartir direito as fatias desse pão, não é? E clamar ao Senhor de uma maneira bem específica para que Ele realize a unidade dessas peças, não é? Que o Senhor componha essa obra, que é a obra que Ele mesmo realiza através da intercessão. E dessa forma você vai se lembrar de alguns detalhes nesse desenvolvimento de uma vida poderosa de oração, nessa fase que é a fase intercessão. Por exemplo, você vai olhar um colega de trabalho, um outro exemplo, e Senhor, abençoe aquele meu colega, não só porque tu queres a bênção para ele, mas porque aquele meu colega de trabalho está envolvido com ocultismo, ou então está aprisionado. Você vai pedir a Deus para tirar as escamas dos olhos, você vai pedir a Deus para dar a ele uma oportunidade de conhecer a graça, vai pedir a Deus uma oportunidade para ser usado também, para apresentar o nome de Jesus a ele. Enfim, você vai detalhar a sua oração intercessória. É como se aquele próprio pedido
fosse daquele indivíduo, mas ele ainda nem tem a consciência do que realmente ele precisa. Então, é alguém que entra naquela brecha, naquele espaço e realiza um trabalho de clamor, de intercessão, não é? Então, Senhor, um outro exemplo, abençoe a nossa nação, abençoe o governo da nossa cidade, abençoe o prefeito tal, você cita o nome do prefeito, Senhor, abençoe ali a equipe de trabalho dele, dá sabedoria, dá orientação, Senhor, abre o entendimento, você entende? Você não vai orar de uma maneira genérica. Se há algo, de repente, que você consegue enxergar, e esse algo que você enxerga vira objeto de crítica, isso não é o papel de um intercessor, de um crente. Muito pelo contrário, o intercessor vai olhar para aquela situação e vai clamar, vai ver uma notícia de jornal, não é? Ali no jornal, e vai entrar na brecha, numa intercessão real. Então nós temos muitas oportunidades no nosso dia a dia de desenvolver uma vida poderosa de oração através dessa fase que é a fase da intercessão. Ao final desse capítulo, o autor faz uma proposta de uma oração que eu quero ler aqui com você. Não é uma oração repetida, mas é só uma oração em que há um conteúdo muito necessário para quem quer dar um passo além na sua vida de oração. Então ele dá um exemplo. Pai, enche-me com o espírito da genuína intercessão. Ajuda-me a me colocar na brecha por minha terra. Ezequiel 22:30, citando esse exemplo que li anterior. Senhor Deus, como um intercessor, ensina-me a guerrear e a lutar. Faze com que eu cresça de modo que eu faça as orações bíblicas poderosas que brotam do teu próprio coração. Senhor Jesus, perdoa-me por ser preguiçoso e inconstante na batalha da intercessão. Perdoa-me por orar de forma genérica, ao invés de ser específico nas minhas orações. Enche-me de ti mesmo e me ensina a permitir que Cristo ore através de mim. Porque, na verdade, meus queridos, a nossa oração é em nome de Jesus. O que temos pedido em nome de Jesus? Quais são as nossas intercessões em nome de Jesus? Deus abençoe você, que através desse vídeo você reflita mais profundamente a respeito desse aspecto tão vital e essencial, que é uma vida de oração como um intercessor. O Senhor te abençoe poderosamente.